Ei, gente! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. Senhor aí, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Nós estamos aqui mais uma vez pela TV Horizonte e através do canal 30.1, né? HD TV Digital. E também transmissão ao vivo pelo YouTube, TV Horizonte Oficial. Pois é, hoje saiu mais uma pesquisa da Quest. Quest é comandado inclusive por um mineiro, né? Aqui de Contagem, né? Professor, filho do meu querido amigo José Nunes, né? É isso aí. E a Quest trouxe hoje uma pesquisa, né? De ontem para hoje, uma pesquisa que mostra que o governo Lula continua, né? Mal avaliado, né? Com 57% de avaliação negativa, com 40% positiva, né? Ainda está muita coisa, 40% está muita coisa, que eu lembro que quando dava uma avaliação negativa de um governo é 30, 35, 26, né? Então está até uma posição de 40 ainda está uma posição confortável, né? Apesar de ser 57% de pessoas que estão, né, avaliando mal o governo Lula, né? Mas essas pesquisas eram para sair há mais tempo. Na verdade, o próprio governo segurou esses pesquisadores, não solta nada agora não, espera um pouquinho, vai melhorar e tal, mas veio aí o problema da crise do INSS, que eles tiraram dinheiro dos aposentados e pensionistas, aí o governo Lula foi lá para baixo outra vez, né? Então eles seguraram um pouco essa pesquisa, mas a Quest lançou a pesquisa. Agora vai sair aí pesquisa da Datafolha, outras empresas de pesquisa vão soltar as suas pesquisas, porque estava todo mundo segurando a pesquisa, né? O governo Lula fez um apelo aí aos institutos para que as pesquisas não fossem divulgadas agora. O governo achou que ia colocar lá um marqueteiro e que ia resolver o problema do governo. Não é assim, não. O problema do governo se resolve com administrar. Não é você tampar o rombo, né? As coisas erradas com propaganda. Marqueteiro é para fazer propaganda, é para responder, é campanha política. Então, você não tem um marqueteiro para fazer campanha política o tempo todo. O presidente está fazendo, né? Quando o presidente manda que 60 milhões de consumidores de energia elétrica não paguem a conta, lembre-se que ele foi eleito com 57 milhões de votos. Então, 60 milhões é mais ou menos mais um pouquinho do que ele foi eleito, né? Acha que fazendo isso, né, vai melhorar não só a popularidade, como também pode disputar a reeleição, porque eu já estou dando a conta de luz de graça para 60 milhões de pessoas, são 60 milhões de eleitores, né? As pessoas pensam assim. Mas hoje, com as redes sociais, hoje com essa liberdade que nós temos de expressão no Brasil hoje inteiro, né? Infelizmente, as pessoas não vão conseguir segurar essas coisas que estão acontecendo e que o povo está sabendo o que está acontecendo, né? Parece que agora tem financiamento para motoqueiro, financiamento para o cara fazer um banheiro e não sei o quê. Um monte de pacote de bondade. Vai sair mais um pacote de bondade agora para o motoqueiro, né? O motoqueiro poder comprar motoca, comprar moto, né? Isso tudo é uma maneira de você querer agradar o eleitor, né? Ao passo que o governo está gastando, né, quer aumentar a arrecadação de impostos, e aí o que acontece? Acontece que a inflação vai bater na inflação, apesar de tudo isso, né? Então, é isso aí para o pessoal avaliar, né? João Eduardo Santana, o que tem de novidade agora à tarde? Boa tarde, Assir. Boa tarde, você que nos acompanha pela TV Horizonte, no Ei Gente. Tem um assunto importante que surpreendeu muito o mundo da política nessa tarde, que é a suspensão pela Justiça da nomeação da ex-secretária do governador Romeu Zema para a presidência da Codemig, a Luísa Barreto, né? Luísa Barreto, que inclusive foi candidata a vice na chapa de Mauro Tramonte à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições passadas. O Jornal Tempo trouxe essa informação
questão. O que está dizendo essa decisão liminar que foi assinada pelo juiz Ricardo Sávio, que é da primeira vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, Assir? Foi um atendimento a um pedido feito pelo deputado estadual professor Cleiton, do PV, que é da oposição ao governo Zema na Assembleia Legislativa, e o magistrado entendeu que a nomeação da Luísa Barreto, Assir, para a presidência da Codemig violou a chamada Lei das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2016, é uma lei federal que impede que pessoas que participaram de campanhas eleitorais nos últimos 36 meses ocupem cargos de direção em empresas públicas. Ou seja, como ela foi candidata no ano passado, ela não poderia ter sido nomeada nesse momento para a presidência da Codemig. 36 meses é um pouco de tempo, alguns São 3 anos, né? né? São 3 anos, São né? 3 anos. E Luísa foi candidata, como eu disse, a vice-prefeita na chapa do Mauro Tramonte no ano passado, no ano de 2024. Nessa liminar, Assir, o juiz escreveu assim: o ato de nomeação, ao que tudo indica, contraria os princípios da legalidade e também da moralidade, fecha aspas. A Advocacia Geral do Estado, a AGE, alegou que a regra não se aplicaria nesse caso, mas o argumento não foi acolhido, por isso então fica valendo essa decisão. Lembrando que é uma decisão da primeira vara de Fazenda Pública do município de Belo Horizonte, logicamente, creio eu, que a AGE vai recorrer dessa decisão, que vai parar, possivelmente, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Codemig e o governo de Minas já foram procurados pela Rede Catedral de Comunicação Católica. A gente está aguardando um posicionamento deles sobre essa questão, viu? E uma coisa mais interessante de tudo isso é o seguinte, que se você for fazer uma avaliação do salário, o salário como presidente da Codenge é muito maior do que um salário de secretário de Estado. Muito maior. Muito maior, né? E outra coisa, né? O governo Zema, eu não sei porquê, né? Quis tirar a moça que era uma boa secretária de planejamento. Planejamento, parece, né? Presidente da Para CEPLAG. depois você. Parece que é um prêmio, né? Você vai ser presidente da Codenge, né? É um prêmio que vai dar e tal, para ganhar um salário maior e tal, etc. Mas, infelizmente, nós temos leis, né? E as leis têm que ser cumpridas. Olha aqui, hoje temos mais um sorteio. Desta vez, são 3 ingressos para o musical Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz, que acontece na próxima sexta-feira, dia 6 de junho. Mande aqui uma mensagem para a gente e participe do sorteio. Nosso telefone é o 99680-2910. 99680-2910. Você diz: eu quero ganhar um ingresso para o show do Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz. Aí, agora, vamos com a jornalista Letícia Bessa, que está lá na central da Rede Catedral de Notícias. Letícia, boa tarde. Boa tarde, Assir. Boa tarde, João Eduardo. Boa tarde aí a turma do Ei Gente, né? Pois é, a gente vai falar de paz agora, Assir. O Papa Leão XIV, né, fez um apelo ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma ligação por telefone para pedir paz, né, nessa guerra contra a Ucrânia, que já dura mais de 3 anos. Estão fazendo aí uma ponte, falando, olha, vamos estabelecer, dar sinais de paz. Então, Leão XIV pediu para que Putin dê esse sinal, né, dê esse passo à frente em busca pela paz, a guerra contra a Ucrânia, inclusive mencionando a troca de prisioneiros, né, mencionando as ajudas humanitárias. É um apelo importante porque é uma questão que vem sendo tratada com diversas autoridades aí, país afora, tentando intermediar essa guerra que, né, fica em looping, né? Fica assim numa sequência, sem dar sinais de fim. E aí, inclusive, Leão XIV mencionou, né, os valores cristãos como uma ferramenta importante, né, vamos dizer assim, para que haja esse sinal de paz, esse passo à frente por parte da Rússia. Isso aí. Aliás, é bom dizer que esse problema da Rússia com a Ucrânia, né, porque a Rússia já foi a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que eram muitos países ali em torno da Rússia. E a Ucrânia era um desses países que gravitavam em torno da Rússia naquela época, da União Soviética. Mas, com o fim da União Soviética, né, cada país tomou o seu rumo, né? E a Ucrânia queria entrar para a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização que, quando a Rússia tinha não só essa era a União Soviética e tinha a cortina de ferro, então a Europa, né, também se precaviu, teve uma precaução contra a Rússia naquela época, que tinha uma Guerra Fria e etc. Então tem a OTAN,
que foi criado logo após a guerra de 45, né? E a Ucrânia ia entrar na OTAN, então isso desagradou o Putin, que é um dirigente russo que está lá não sei quanto tempo, está parecendo um ditador, né? Não sei quanto tempo que ele está lá dirigindo a Rússia, né? E o Papa também faz esse apelo com respeito também ao problema de Israel e os palestinos, né? Israel foi agredido pelo Hamas, né? Que é um grupo terrorista, né? E tem a intenção de acabar com o Hamas. Só que o Hamas fica nas escolas, fica nos hospitais, fica onde eles escondem, onde naturalmente e Israel não está perdoando, né? Quando atacam um lugar onde tem dirigente do Hamas, você morre uma porção de inocentes que não precisavam de morrer, infelizmente, né? E temos que atender o Papa, né? É isso aí. Mas tem mais alguma informação, Letícia? Ô, Assir, então, o Banco Central anunciou hoje o Pix automático. É uma novidade que já vem sendo assuntada aí desde o ano passado, o Banco Central fazendo aí os preparativos para o lançamento da ferramenta, e esse anúncio foi feito oficialmente hoje pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A medida vai valer para aqueles pagamentos recorrentes, como contas de energia, serviços por assinatura, pagamento de mensalidade escolar. Então, vai funcionar como se fosse um débito automático, mas agora pelo Pix. Então, para quem já tem o Pix, vai precisar fazer uma autorização dessa retirada automática do valor, né? Então, feito isso, fez uma vez, pronto. Toda data que foi combinado ali no aplicativo vai retirar o valor para aquele pagamento daquela conta. E aí, o Gabriel Galípolo, inclusive, faz uma comparação interessante, falando que o Pix, ele é o dinheiro com a velocidade do nosso tempo, né? Então, é isso, agora não tem muito como fugir. A medida ainda não está valendo, os bancos vão poder aplicar isso a partir do dia 16 deste mês de junho, assim. Pois é, mas isso vai apressar mais ainda o fim das agências bancárias, né? Eu sempre que eu sou correntista de dois bancos, né? E a gente tem enfrentado muita dificuldade, porque o Banco Itaú, por exemplo, que tem uma conta no Banco Itaú, eu já passei por 3 agências, né? E a 4ª agência que eu estou nela agora também não tem caixa mais, não. Tem ali algumas pessoas para fazer um atendimento rápido e etc e tal. Vai então, apertando o cerco, né? Assim. Infelizmente já não tem caixa mais não, porque o Pix está acabando com tudo isso, né? Daqui uns dias o banco vai ser realmente só digital, não vai ter mais agência bancária. Aliás, já tem bancos assim, né? Já tem bancos assim, né? Já tem banco que você já tem faz, agência, né? Você abre conta pelo celular mesmo, né? É isso aí, tudo pelo celular, é isso aí. Pois é, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, se você quer ter uma boca bonita, dentes bonitos, sorriso maravilhoso, saúde bucal, fale agora com a Oral Sim. 21 17 3300. É só você ligar. Você liga, marca uma consulta que é totalmente gratuita, né? E eles vão ver as condições da sua boca. Vão fazer todos os exames, vão fazer exame, tirar chapa e etc tal, saber as condições da sua boca. E aí, eles vão dizer o que vai ter que ser feito na sua boca. Você pode ser um simples tratamento dentário, como também pode fazer um tratamento dentário que chega até ao implante dentário, tão sonhado por muitos. Antigamente, implante dentário era coisa de rico, né? Só o rico, o cara da televisão, dos cinemas, os grandes artistas, né? Hoje não, o implante dentário é para todo mundo, né? E você pode fazer. A Oral Sim divide para você em 18 vezes. Você pode pagar com tranquilidade, sem problema nenhum. Agora, tem que ligar para lá.
2117-3300. Tem Oral Sim, ali na Avenida Pedro II, esquina com Ervalha, do lado ali da Cantina Minas Goiás, e também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Oral Sim, 2117-3300, é só você ligar e vai ter um sorriso maravilhoso, né? Vai mudar o seu sorriso, vai mudar a sua vida, vai ser outra vida, tá legal? Beleza. Olha, lembrando da nossa campanha do agasalho, você pode doar uma roupa, um cosmético, porque agora no tempo frio, você pode doar, por exemplo, um creme, né? Creme que está na sua casa, tá? Mais de que um creme, você doa um, sem problema nenhum. Outros itens de necessidade básica que estejam em boas condições. Aliás, quando a gente fala que esteja em boas condições, tem gente que faz botar fora das coisas nesse momento, né? E doa aquilo que não vale nada. Então, você doa uma coisa que presta, não é verdade? Né? Nos endereços da Pastoral de Rua, na Rua Além Paraíba, 280, ali na Lagoinha, na igreja, do lado da igreja Nossa Senhora da Conceição, ou aqui mesmo na TV Horizonte, na Avenida Itaú, 515, Dom Cabral. TV Horizonte aqui, você pode trazer aqui para a gente, que a gente vai encaminhar, tá legal? Olha, com o envelhecimento da população, os cuidados com os pés ganham ainda mais importância. Podologia é questão de saúde, conforto dos pés, e bem-estar também. Mas muita gente confunde com um simples tratamento estético. Não é um tratamento estético, não. Eu fico me lembrando aqui das pessoas antigamente, tem aqueles pés horríveis, né? Hoje tem podóloga, tem tudo para cuidar dos pés. E conta para a gente, conversou com especialistas sobre o assunto e trouxe a opinião das suas também. Vamos ouvir a repórter Erlaine Grace. Erlaine! Conta pra gente! Olá, Cir! Olá, você que nos acompanha no Ei, gente! Vocês já pararam para pensar quantas horas por dia os seus pés aguentam o tranco? É salto alto, é um tênis que aperta, é aquele calo que grita e a gente quase nunca dá atenção. Eu vim às ruas saber quem é que está cuidando bem dos pés por aqui. Eu lavo meus pés, né? Bem lavado, seco com toalha, seco entre meus dedos, né? Entre os digitais e uso creme todos os dias. É porque quando a gente vai envelhecendo, né? A nossa forma anatômica vai mudando. Então é bom a gente dar um trato nos pés assim, mais profundo, né? Porque só a gente cuidar não é o suficiente. Bom, eu procuro cortar sempre as unhas, lixar e passar um creme. E já foi algum podólogo? Não, nunca. Conhece o profissional? Sabia que é um profissional que cuida da saúde dos pés? Sim, eu já ouvi falar, mas nunca fui. Tento usar um calçado melhor, porque eu trabalho bastante durante o dia, né? Calçado melhor que me dê mais tranquilidade, mais movimento e não me deixe cansado para de noite não estar precisando colocar os pés numa água quente e tal. É isso que eu faço. Eu nunca precisei de um podólogo, não. Mas eu tento cuidar, né? Passo hidratante, né? Lavo direitinho durante o banho. Tem que dar uma limpezinha de vez em quando ali, né? Mais talco também é importante. Eu acho que é isso, básico. Muita gente ainda confunde podologia com pedicure, mas o trabalho do podólogo vai muito além. Quem explica é uma especialista. A podologia, né, ela é uma profissão, né, da área da saúde que busca oferecer para os seus pacientes, né, a qualidade de vida, né, e bem-estar e principalmente a saúde dos pés. A questão da pessoa trabalhar em pé é algo bem complicado, porque você exige muito dos seus pés, e não só dos pés, do corpo inteiro, né? Então, o recomendado é sempre estar procurando usar uns sapatos melhores, né? Se puder, fazer uma atividade física, porque você precisa condicionar o seu corpo, porque você sofre muito o pé e automaticamente o seu corpo inteiro também sofre, né? Porque exige muito da postura. A podologia em si, ela pode ser uma prevenção. Você não precisa procurar o podólogo só quando sua unha está encravada, quando está com uma rachadura. Você pode procurar o podólogo de vez em quando para ele poder avaliar, ver se está tudo certo, se a unha está saudável, se não está ressecado, se não tem uma fissura ou se não está surgindo algum calo ali, para poder reverter antes que vire uma coisa maior. Nós cuidamos dos cabelos, do rosto, das mãos e os pés muitas vezes são deixados de lado. E você, Acir, cuida bem dos seus pés? Conta pra gente.
Conta pra gente. Cuidar dos pés é uma das coisas boas da vida, né? E antigamente era coisa só de mulher, né? O homem não cuidava dos pés. Ah, o que é isso? Vou cuidar de pé. Mas hoje os homens cuidam das unhas dos pés e das mãos. Isso é muito importante, né? Cuidar dos pés é saúde, né? E a saúde da gente começa pelos pés. Aliás, você sabe que hoje quando você faz uma massagem nos pés, né? A podóloga que faz a massagem nos pés, ela já faz a massagem nos locais que são muito importantes para você. Isso é muito importante. Então, continua procurando uma podóloga aí, que é muito importante. Mas vamos agora à redação da Rede Catedral com a Letícia Bessa. Letícia. Oi, assim, vamos pegar o gancho aí da saúde, agora para falar de saúde respiratória. O Shopping Oiapoque, no Hipercentro de Belo Horizonte, vai ser um ponto de vacinação contra a gripe amanhã. Então, as pessoas que transitam ali pela região central podem aproveitar a oportunidade. Essa vacinação é mais uma iniciativa da Prefeitura naquela tentativa de cercar todo mundo, né? De não ter desculpa, de falar que não teve tempo. Então, essa vacinação vai ser feita das 9 da manhã às 4 da tarde no estacionamento G2. Quem que pode se imunizar? Qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade. É só levar o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacinação. E aí a gente tem um alerta importante, nós conversamos com o diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica aqui de BH, Dr. Paulo Roberto Lopes, e ele faz um alerta importante aí pra gente. Vamos lá. Belo Horizonte iniciou a campanha de vacinação contra a gripe em 31 de março desse ano e até então nós já vacinamos em torno de 720 mil pessoas aqui em Belo Horizonte. Do público prioritário definido pelo Ministério da Saúde, que é basicamente das gestantes, as crianças de 6 meses a menor de 6 anos de idade, as pessoas com mais de 60 anos de idade, a nossa cobertura média está em torno de 51%. Quer dizer, aquém do que o Ministério preconiza, que é de 90%. A gente sabe que existem muitas fake news, informações inverídicas que falam contra a vacinação, mas nós não temos dúvida. Essa vacina que nós estamos disponibilizando pelo SUS, ela protege contra as formas graves da doença e diminui, inclusive, internação e óbito. Só para termos uma ideia, nós já tivemos mais de 211 óbitos pela síndrome respiratória aguda grave e alguns desses casos foram pelo vírus da gripe. Por isso que é importante, então, toda a população, né, procurar as unidades de saúde, tomar a vacina nesse momento agora, que é o maior período de transmissão dos vírus respiratórios, para que todos fiquem protegidos. É bom lembrar que a vacina está disponível em 153 postos de vacinação aqui da capital de Belo Horizonte, além também do serviço de atenção ao viajante e também vários postos extras que a gente vai divulgando progressivamente aqui dentro da nossa capital. Então, deixar esse recado para todo mundo, a vacina é segura, eficaz e esse é o momento de nós tomarmos essa vacina para que possamos todos ficarmos protegidos. Então é Beleza. Isso, né? Assim, não tem mais desculpa, né? Quem não puder ir amanhã, reforçando aí o que o Paulo Roberto já mencionou, os 153 centros de saúde da capital também fazendo essa imunização de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ô, João, e o problema de o aposentado, aquele mais idoso que tem que fazer mostrar que está vivo? Cira, agora... É a prova de vida? É a prova de vida para você, aposentado e pensionista da Prefeitura de Belo Horizonte, principalmente você que nasceu no mês de junho, tá bom? A Prefeitura já está fazendo a convocação, são aproximadamente 1.700 pessoas, viu? Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belo Horizonte que fazem aniversário em junho, você já pode procurar o terminal de autoatendimento do Banco Bradesco ou então acessar pela internet. Você vai acessar lá, pbh.gov.br e fazer a sua prova de vida ou então buscar lá o autoatendimento do Banco Bradesco. Lembrando que você aposentado, você pensionista que não faz a prova de vida até o dia 30 do mês de junho, vai ter o benefício suspenso e depois é uma amolação para conseguir de novo, tá bom? Eu sei que a gente vive isso às vezes na família, né? Das pessoas estão com dificuldade de fazer essa prova de vida, vai ao banco, faz, não dá certo, tem que voltar. Então, isso no Estado acontece muito, né? Justamente. Então, infelizmente, né, na Prefeitura até que é menos, né? Mas no Estado é um problema danado. Né? E às vezes a pessoa tem que ir lá na cidade administrativa para fazer prova de vida. Aliás, falando nisso, negócio de prova de vida, há pouco tempo tinha um cidadão que tinha que ir à justiça, mas ele estava doente em casa, acamado, e não podia sair de casa. A filha dele, a advogada, chegou e fez um ofício ao juiz e foi lá pessoalmente, o juiz disse, doutor, meu pai está acamado, ele tem que vir aqui. Então eu queria que substituí-lo, né? Ele vai dar aqui um testemunho, uma coisa qualquer.
e ele não pode vir, então eu gostaria de... Eu sou advogada, vim aqui, está aqui o laudo médico, né? O juiz não aceitou. Ele tem que vir aqui, pensa que essas pessoas vão vir passar para trás, não sei o que e tal. Aí a moça falou assim, tá legal, então vamos trazer aqui. Pegou uma ambulância, né? Ele foi com a ambulância, com todas aquelas coisas ligadas nele. Toda a estrutura de toda CTI. Toda a estrutura de CTI ligada nele e tal. E chegou lá. Quando o juiz viu, ali na rua Curitiba. Sim. Ali naquele negócio de pequenas causas. Quando o juiz viu, falou assim, não precisava. Assim, o senhor não aceitou. Eu vim aqui, falei com o senhor não aceitou. Aqui como é que ele está? Ele está aí morto na cama, né? Quer dizer, tem coisas não é fácil, não. Eu acho que o INSS poderia muito ajudar as pessoas que não podem, ter alguém no INSS para fazer uma visita, saber, ir lá, comprovar a vida da pessoa. Justamente. Seria uma forma maravilhosa. No caso do aposentado do pensionista da Prefeitura de Belo Horizonte, nascido em junho até o dia 30, a necessidade da feitura da prova de vida. Acir. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, a música popular brasileira tem coisas lindas, maravilhosas, como a música do Antônio Maria que fala, suas mãos, onde estão, onde está o teu carinho, onde está você? Mas hoje nós vamos falar de mão porque está aqui o nosso doutor Auro Brito, que é médico ortopedista, especialista em mãos, não é isso, João? Isso mesmo, doutor Auro. Boa tarde, bem-vindo, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Pois é, e vai falar aqui sobre uma série de doenças das mãos, como tendinite, né? Muito comum nas mãos, assim. O que é o tendinite? Tendinite, por definição, é a inflamação dos tendões, podem ter de várias causas, né? Degenerativas, traumáticas e até mesmo relação com o trabalho, né? Às vezes os esforços mais repetitivos, pode lesar os vícios de postura. Mais recentemente a gente tem observado no consultório, inclusive, com o uso de celular, né? O manuseio do celular com somente uma das mãos pode estar associado também com algumas tendinites, sobretudo as tendinites que envolvam o polegar, né? Então é muito comum, muito... Interessante, eu sou de um tempo em que o jornalista usava a máquina de escrever, né? A máquina de escrever ali né? E ninguém tinha problema de mãos, de ler, né? Apesar de, porque eu acho que a máquina tinha, você sentava ali, estava trabalhando, você dava uma descansada ali na própria máquina, né? Hoje, principalmente quando é um outro tipo de computação, que você faz assim. Então, acho que você força mais as mãos porque você não tem onde encostar, não tem onde descansar as mãos, né? Perfeito. Isso ocorre muito também, assim. O apoio do punho é muito necessário para que a gente faça a flexão dos dedos, né? Para que a gente não sobrecarregue os tendões profundos, superficiais e profundos dos dedos, né? Os flexores superficiais. E aí, realmente, é uma das causas que contribuem para as tendinites. O laptop é um problema danado, porque o sujeito não tem onde encostar, né? Ele fica ali, quase com as mãos assim suspensas, né? E o laptop também adiciona uma outra possibilidade, né? Porque normalmente ele não está sentado numa cadeira confortável, com apoio, né? Do quadril, apoio do joelho. Ele está no ônibus, no avião, algum lugar, o cara se vira ali para... Aliás, esse negócio do cara... está sempre ligado ao computador, né? Então, algumas coisas podem prejudicar as mãos, né? Exatamente, a ergonomia é fundamental, né? E aí, quando pensando em mão, é todo o membro superior, né? A posição dos ombros, a flexão dos cotovelos, a postura do punho e a postura dos dedos. Doutor, e o frio? O frio, para época fria. No frio tem muita gente que coloca uma luva, porque a mão não pode ficar fria, dá problema de dores. Como é que é isso aí? Exato. Nossos avós gostam muito de falar, né? O frio, tem que andar com luva, né? Realmente, um cuidado adicional no frio é o aquecimento dessas mãos. E é muito comum no consultório pacientes relatarem a piora das dores, sobretudo relacionadas às artroses, com o tempo mais frio. Doutor, em relação à posição do celular, por exemplo, eu estou aqui agora conversando com você, olhando para você, e estou com o celular aqui mais ou menos na altura do meu peito. É essa a posição correta? Tem um jeito correto da gente tratar com o celular? Perfeito. Essa postura é a mais confortável e, de fato, é a mais utilizada e realmente não gera essa sobrecarga. A questão maior é quando a gente começa a manusear o telefone somente com uma das mãos, faz uma flexão excessiva dos punhos, isso acaba estendendo mais os dedos e você precisa, para manusear, de fato, fazer a flexão dos dedos, né? Dobrá-lo mais. E acaba sobrecarregando um pouco. É um fator adicional para as tendinites. O que é recomendável para as pessoas fazerem com as mãos, para ter saúde das mãos? Perfeito.
Entender que dor não é comum ter nas mãos, dormência, formigamento não é comum. Então, no primeiro sintoma que tiver, já ligar o alerta. Felizmente, hoje, os especialistas, né, os médicos especialistas, são mais acessíveis, né, do que era antigamente, né, assim. Então, tendo qualquer desconforto, não deixe de nos procurar. Os ortopedistas e, sobretudo, os cirurgiões de mão. Pois é, tem algumas doenças que aparecem justamente na mão, né? Perfeito. A mão trêmula é sinal de alguma coisa. Perfeito. As mãos trazem muito em relação ao nosso corpo, né? Assim, a transformação que ocorre desde o recém-nascido até mesmo o mais idoso, né? E aí o tremor característico que manifestou é em relação, sim. Existem doenças neurológicas que elas também cursam com alterações das mãos. Então, assim, um olhar mais atento, é possível, sim, fazer alguns diagnósticos mais sindrômicos somente olhando as mãos. Exemplo, dor e deformidade das mãos associadas a artrites reumatoides. É bem característico essa postura, né? Desvio ulnar dos dedos, as deformidades das interfalangianas. Então, é muito característico. Isso tem idade ou pode aparecer nos jovens? A depender, existe artrite, por exemplo, artrite juvenil, que acomete jovens, né? E tem manifestações, né, na pele e nas mãos também. Para quem joga basquete ou vôlei, tem muitos problemas de mão, né? Perfeito. Curiosamente, tem chegado muitos pacientes agora com o popular beach tênis, né? Os outros esportes de raquete. Hoje em dia, a prática do tênis também ela é muito mais popular do que era outrora, né? O tênis vai na escadeira, né? Porque o cara mexe muito, né? E sempre dá um problema, né? Exatamente. Curiosamente, existe uma doença na ortopedia que chama epicondilite do tenista. Curioso, né? No cotovelo. É isso aí. Doutor, a gente está falando um pouquinho de celular, falamos um pouquinho aí também dessas doenças comuns, falamos do frio também. O importante é que a pessoa não conviva com a dor, né? Por exemplo, sei que você atendeu a minha mãe por um tempo, ela estava lá em casa estendendo roupa no varal. Aí ela desequilibrou de uma escadinha pequena que tem lá em casa de 3 degraus, aquelas escadinhas pequenas que a gente usa em casa, né? E caiu e apoiou as duas mãos para evitar bater com a cabeça. Depois disso, ela que é professora, né? Então trabalha sempre escrevendo em quadro, com meninos pequenos, a vida dela praticamente acabou ali naquele momento, né? Ela teve que diminuir muito o que ela escrevia no quadro por conta dessa lesão que ela criou por conta de um tombo que ela achou que não ia dar nada, né? Exatamente. As questões traumáticas, elas são um universo à parte na ortopedia e na cirurgia da mão, né? Existe um conceito aí popular que, se quebrou, não consegue movimentar direito, e normalmente nem sempre é assim. Grande parte de fraturas podem ocorrer de forma incompleta ou fraturas completas, mas sem desvio, e eventualmente o paciente pode manifestar isso mais tardiamente. Então, nesses casos, por mais bobo que possa parecer, é sim necessário olhar a investigação, né? E uma coisa muito importante também, as fraturas da extremidade distal do rádio, né, na fratura do punho, é inclusive uma fratura sentinela para a gente investigar osteoporose, que é um tema muito comum, nossa população ela está envelhecendo, né? Então a gente tem que estar preparado para essa mudança na epidemiologia. Pois é, vamos agora, eu quero deixar assim, a vontade para o senhor, dar aí o seu telefone, suas redes sociais, etc. Eu agradeço, o pessoal consegue me contactar, né? Pode ser pelo telefone mesmo, 319-9868-3711, pelo Instagram, @dr.aurobrito, e no nosso consultório, na Clínica Cirúrgica Trauma One, pertinho do Mater Dei de Santa Agostinho. É isso aí. Na Araguaia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos voltar à Rede Catedral. Letícia Bessa falando conosco. Letícia. Oi, Assir. O prefeito de Itabira, ele enviou hoje uma proposta, um projeto de lei para a Câmara Municipal na tentativa de proibir a procriação de cães das raças Pitbull e Rottweiler na cidade. Isso por causa de um ataque brutal com um menino de 12 anos em março deste ano, que comoveu toda a cidade, inclusive o projeto de lei tem o nome dele, Guilherme Gabriel. E a tentativa do prefeito é de que seja proibido e aí os tutores deverão seguir regras mais rigorosas, como, por exemplo, cuidar da esterilização dos animais e também ter o cuidado no manejo diário, né? Então, inclusive colocando placas sinalizando a periculosidade do animal que vive naquele imóvel. E aí o uso de focinheiras, que é algo que já é dito, né, com constância aí sobre a importância da focinheira no animal. Tem ainda a questão da assinar um termo de responsabilidade e até identificação por microchip do animal. Então aí um projeto que começa a tramitar na Câmara e que vamos ver como avança, né?
Pois é, e é muito interessante esse projeto, porque eu acho que são animais que não deveriam conviver normalmente com as pessoas, né? É muito difícil você ter um Rottweiler, um bulldog, pitbull, desse pitbull, né? Desse aí. É uns cães que eu Corso. tenho o maior medo desses cães, viu? Né? Já tenho medo de vira-lata em madeira de um cão desse. Eu acompanhei esse caso, Assir, eu estive na porta do Hospital João 23 com essa família lá de Itabira, estive acompanhando pessoalmente, conversei com os familiares, a criança estava brincando na rua em uma segunda-feira à noite, né? Era um dia comum de férias escolares, e esses cães apareceram, né? Fugiram de uma casa vizinha e acabaram atacando essa criança. Ela veio em estado gravíssimo para o Hospital João 23, resistiu ainda mais de 30 dias, mas acabou falecendo, infelizmente. Infelizmente. Então, parabéns ao prefeito que está cuidando da saúde do povo. É isso? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Estamos recebendo aqui o doutor Eduardo Milhomens, advogado criminalista e especialista em direito internacional. E vamos falar com ele a respeito do caso da Carla Zambelli, que saiu do país já com uma decisão judicial que manda que ela tem que cumprir, que é uma pena de 10 anos, né? E ela saiu fora, foi embora, saiu pela Argentina, voou para os Estados Unidos e agora me parece que vai para a Itália, né? E nós estamos recebendo aqui o doutor Milhomens, que vai conversar conosco a respeito, né, João? Isso mesmo, Assir. Doutor, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Doutor, para começar essa nossa conversa de hoje, a Carla Zambelli era deputada federal, acabou sendo condenada aí por aqueles crimes envolvendo aí a falsificação de dados, né, envolvendo a internet, comparsas também foram envolvidos nessa questão. Ela condenada aí a pouco mais de 10 anos de reclusão por conta desse crime, logicamente cassada também pela... Mas ela não foi cassada ainda, não, ainda né? não cassada, ainda não foi cassada, né? Ela continua como deputada, mas pediu agora, parece que vai pedir pelo menos oficialmente um afastamento. Isso não aconteceu ainda. Qual que é a situação dela agora? Agora que meio que, entre aspas, fugiu do Brasil, né? Ela ainda não houve o trânsito em julgado da decisão dela, né? A gente tem uma condenação que ainda não transitou em julgado, então ela não está cumprindo pena, ela nem foi mandado de prisão expedido. Porém, quando iniciou esse processo, existia uma cautelar que ela deveria devolver o passaporte. Depois eles deram de novo o passaporte para ela, porque existia a possibilidade dela fugir, mas existia uma cautelar e ela tinha que cumprir, ou seja, ela não podia fugir, se mudasse de endereço tinha que avisar. Então ela descumpriu essa cautelar e aí a Procuradoria da República pediu a prisão dela exatamente por esse descumprimento. Não tem pena ainda efetiva, não tem um mandado para cumprir pena. É simplesmente porque ela deixou de cumprir aqueles requisitos que ela tinha combinado com o Supremo Tribunal Federal que ela ia fazer e ela passou, ao fugir, ao sair pela tangente, né? Ela acabou por ter esse pedido da Procuradoria que foi aceito pelo STF. Aliás, me parece que o ministro Alexandre de Moraes, que tudo é com o Alexandre de Moraes, né? Parece que só tem o ministro Alexandre de Moraes lá nesse Supremo, ele já decretou a prisão dela novamente e tal, e etc. Já. A partir do pedido do Procurador-Geral da República. Exato, porque ele não pode pedir por ele mesmo, tem que haver um pedido do Ministério Público Federal, que no caso é o Procurador-Geral da República. No caso da Zambelli, como trata-se de prisão preventiva, uma prisão para prevenir, ou seja, se ela dá indícios que ela pode fugir, que ela não quer cumprir a pena, aí pode ser decretada essa prisão. Acredito que foi isso que aconteceu, o Alexandre de Moraes decretou a prisão dela exatamente por isso. E agora, o que deve acontecer posteriormente é o que a gente chama de um alerta vermelho através da Interpol, que não é um mandado de prisão, é um mandado de captura pela Interpol. A Interpol vai lá e captura e depois dá um pedido de extradição. Aí sim vai começar um procedimento, que aí a gente vai ver como que vai ocorrer entre, no caso, as autoridades centrais, no caso do Brasil, o Ministério da Justiça, também o correspondente na Itália é o Ministério da Justiça, e eles vão conversar exatamente do que vai ser esse procedimento de extradição. Se eles vão extraditar,
se eles não vão extraditar. Mesmo elas tendo cidadania italiana, conforme ela informa que tem? Ali a gente tem que ver como que a Itália vai compreender essa cidadania. Porque no tratado que a gente tem com a Itália de extradição, desde 93, existe a possibilidade de dupla cidadania. O país que exigir, ele indeferir esse pedido de extradição. Existe essa possibilidade, né? Mas ela não é automática. Então o Brasil vai requerer a extradição, ela vai ser capturada, a Interpol vai capturar ela e vai apresentar ela à justiça italiana. A partir do momento em que ela é apresentada à justiça italiana, a justiça italiana ela pode decretar a prisão preventiva dela lá enquanto dura esse processo, liberar ela com algumas cautelares enquanto dura esse processo, e ao final do processo, se ela for falar extraditada, ela volta para o Brasil, ela é extraditada para o Brasil. Se a Itália falar não vai ser extraditada, aí o Brasil tem outras medidas que ele pode tomar. Mas lembrando sempre que, com o mandado de captura, ela só tem dentro da Itália essa proteção. Se ela passar para algum dos países europeus ali em volta, esses países podem apreender ela e extraditar ela. No caso do Robinho, o Robinho foi julgado e condenado na Itália. Isso. Mas o Brasil recebeu o Robinho e ele está cumprindo pena aqui. Exato. Ela poderia cumprir essa pena lá? Poderia. A gente, no sistema internacional, existe um pacto que a gente chama, que é muito forte, que chama reciprocidade. O que se faz aqui, o outro país tende a fazer lá também. Sim. Como o Brasil recebeu, a Itália pediu que essa sentença fosse cumprida aqui no Brasil e a justiça brasileira aceitou que ela fosse cumprida porque ela tem todos os requisitos. Isso não acontecia antes no nosso Código Penal antigo. Nosso Código Penal de 1940, ele não previa esse cumprimento de sentença estrangeira aqui no Brasil. Mas a partir do momento em que vem o Estatuto das pessoas que vêm de fora, né? Esse estatuto abriu a possibilidade do cumprimento de pena. Aliás, aqui no Brasil. hoje no Brasil mesmo, né? Quando se o sujeito é do Paraná, ele faz alguma coisa aqui, ele pode cumprir a pena no Paraná, que está perto da família, vamos dizer. Hipoteticamente é isso que se pensa hoje, quando o sujeito vai cumprir uma pena, né? Exato. Mais perto das famílias, mais perto de casa, né? Da onde ele vive, da origem dele, né? Exatamente. Então, exatamente. Doutor, se por um acaso ela migrar da Itália e for para os Estados Unidos, por exemplo, tudo se aplica como foi na Itália ou tem mudança? Não, aí tem mudança, porque ela não tem cidadania americana. Os Estados Unidos, com a política nova do novo presidente dos Estados Unidos, existe uma mudança muito interessante nesses contornos desses acordos internacionais. Porém, os Estados Unidos sempre foi e sempre será um país hegemon. E por isso ele é muito importante dentro desses acordos internacionais. A tendência dos Estados Unidos é cumprir esse acordo. Por quê? Os Estados Unidos têm muito interesse em pedir extradição de presos como terroristas, traficantes de droga. Então eles sempre cumprem esses acordos com medo de não ter a reciprocidade. O Brasil fala assim, olha, quando eu pedi, você não quis fazer. Então não sou obrigado a fazer aqui com você também. Então, por isso, os Estados Unidos é um dos países que não tem problema de extradição, a não ser dos seus, aqueles que estão ali, seus cidadãos, e ele extradita todos os outros. Como ela não tem cidadania americana, efetivamente, ela não pode, os Estados Unidos não vai dar essa proteção para ela. Doutor Eduardo Milhomes, advogado, criminalista, quer deixar um endereço, uma rede social? Esteja à vontade. Eu agradeço. Sempre que precisar, vocês podem me encontrar. Eu sou professor aqui da PUC, né? Então a gente sempre está aqui, sempre à disposição desse. Está na área, né? Está na área aqui na PUC. Exatamente. É isso aí. Mas, para encerrar um pouco do programa de hoje, vamos lá na redação da Rede Catedral falar com a Letícia Bessa. Letícia. Cadê a Letícia? Sumiu a Letícia? Oi, Assis, cheguei. Chegou, beleza. Então, vamos continuar ainda nesse papo de política, mas agora da política mineira. O vice-governador Matheus Simões falou que vai tentar uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tentativa de um decreto em relação ao Propag,
que permita uma ampliação de prazo para a entrega da listagem dos bens, né, que propõe vender, vamos dizer assim, federalizar, né, passar de Minas para a União. E aí esse decreto iria viabilizar isso, foi uma informação repassada hoje durante entrevista à Rádio Itatiaia, e que se esse decreto for aprovado, né, se essa ideia do Matheus Simões for validada, aí o Estado teria até 30 de outubro para apresentar uma listagem provisória já aprovada pela Assembleia Legislativa, e aí sim, com essa lista provisória em mãos, o BNDES teria o prazo para fazer a medição, né, a valoração desses bens, e aí o que sobrar, vamos dizer assim, né, eles tirariam da lista. Mas a ideia é conseguir esse prazo para conseguir o valor direitinho do que vale cada ativo. Assim. O governador quer vender, quer negociar a cidade administrativa. Já pensou se ele passa para o governo federal vai falar assim, então agora a Universidade Federal de Minas Gerais vai fazer um campus lá. É um lugar, seria um bom campus de uma universidade, né? Aí o governo de Minas fala assim, para onde que vai? Para onde vão as secretarias, essa coisa toda? Vender o Palácio das Artes, vender o Automóvel Clube. Parece que o governador não gosta muito das tradições mineiras, não. Colocou tudo para vender, né? É isso aí. Falou, Letícia. Até amanhã, se Deus quiser. Até a volta. É isso aí. Letícia. João, um abraço para você. Um abraço até amanhã, com a graça de Deus. Pois é. Gente, agora nós vamos embora. Às 19 horas tem o Placar Horizonte, mas agora vamos rezar com Dom Valmor de Oliveira Azevedo, nosso arcebispo, Mãe Maria.